Olá, meu caro telespectador, seja muito bem-vindo ao Saber Direito Responde. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional e ao longo de toda a semana ministrei aulas aqui na TV Justiça sobre o tema Poder Executivo. Chegou o momento de sanarmos as eventuais dúvidas que apareceram sobre os tópicos que foram trabalhados nas aulas desta semana. Nós falamos de sistema de governo, nós tratamos da estrutura organizacional do Poder Executivo, do funcionamento do poder, das imunidades que cercam o cargo do presidente de República e, na sequência, finalizamos com o tópico que envolve a responsabilização dos chefes do Poder Executivo. Aqui no estúdio, eu tenho a presença de dois alunos. A Nohana, que é aluna de Faculdade de Direito, não é isso, Nohana? Sim. Qual que é o seu semestre? Eu curso o 6º semestre na Unieuro. Que ótimo. Então você já tem uma visão panorâmica e boa do direito, já cursou todo o direito constitucional, sim. Talvez ainda só não tenha trabalhado com o processo constitucional. E ao lado da Nohana, prestigiando também o nosso programa Saber Direito Responde, está o Vitor. Vitor, você me dizia nos bastidores que não é estudante de direito, né? Qual é a sua área de formação? Professora, eu sou estudante de Ciência Política do 7º semestre na Universidade de Brasília. Que ótimo, é sempre muito importante termos aqui algum outro estudante de outra área, né, que tenha uma conexão, uma ligação muito forte com o estudo, especialmente do direito constitucional, e sem dúvida um cientista político aqui vai trazer comentários e dúvidas que vão engrandecer muito o nosso programa. Pois bem, estamos aqui para respondermos as dúvidas, né, que eventualmente vocês tenham sobre os tópicos que foram trabalhados na nossa aula de Poder Executivo. Então, Nohana, eu começo com você. Que dúvida que você tem sobre este assunto e que você vai apresentar aqui para mim, para os telespectadores que estão acompanhando esse programa? Bom, professora, a minha primeira dúvida é quanto às funções do presidente da República. Ele exerce a função de chefe de governo e de chefe de Estado. A senhora acredita que se houvesse uma divisão dessas funções, a administração brasileira seria mais eficiente? Excelente o seu questionamento, muito importante e referente à primeira aula que foi ministrada aqui no programa Saber Direito. Certamente é um tema também que tem grande conexão, Vitor, com algo que você estuda lá na ciência política. Por quê? São cientistas políticos que apresentam para nós uma formatação ideal de um Estado, na estrutura organizacional dos poderes, né? E temos dois modelos clássicos, como vocês viram nas aulas que foram apresentadas aqui. Um primeiro modelo clássico, que é tradicional no direito brasileiro, é o presidencialismo. Ele nos acompanha durante todo o nosso período republicano, que foi inaugurado constitucionalmente com um documento de 1891. Então, Nohana, para começar, é da nossa tradição sermos presidencialistas, reunirmos, então, em uma única pessoa física, que é o presidente da República, tanto a chefia de Estado quanto a chefia de governo. Então, é da nossa tradição, durante todo o período republicano, nós só tivemos um único e breve intervalo de adoção formal do parlamentarismo, que foi de setembro de 61 a janeiro de 63. Né? Logo depois de Jânio Quadros ter sido eleito, com 7 meses de governo, renunciou. Alguns setores da sociedade queriam impedir a posse do vice-eleito, João Goulart, porque ele tinha um viés reformista, né? A solução foi, então, a adoção durante aquele período do parlamentarismo, justamente para esvaziarmos um pouco os poderes do presidente da República. Por quê? Porque há, sem dúvida, essa leitura de que no presidencialismo eu exacerbo sobremaneira as funções do chefe do Poder Executivo, já que eu concentro tudo em uma única pessoa física, que é o presidente da República. É sabido, no entanto, que o nosso presidencialismo já dá sinais de esgotamento, nosso presidencialismo de coalizão. Por isso, discute-se hoje no Congresso Nacional, por meio de propostas de emenda à Constituição, a viabilidade de adotarmos algum outro sistema de governo. Se não o parlamentarista, quem sabe uma terceira via, né, que procura reunir as características virtuosas dos outros dois sem incorrer em suas falhas, que é o sistema semipresidencialista, que tem sido testado na França desde a Constituição de 58, que inaugurou a Quinta República Francesa, tem sido testado também em Portugal no documento de 76. É talvez uma alternativa para nós. Agora, você, meu caro telespectador, que acompanhou as aulas e percebeu agora qual é a dúvida da Nohana, né, deve estar se perguntando, nós teríamos uma facilidade de responsabilização maior se tivéssemos alguma divisão nessas funções? Tanto o parlamentarismo como o semipresidencialismo são sistemas de governo que ofertam uma chefia que é dual. Por quê?
pessoas físicas distintas vão exercer a chefia de governo e a chefia de Estado. E certamente isso permite uma identificação mais simples de quais são os atos que foram praticados na condição de chefe de governo e se aquilo gera ou não responsabilidade para o autor, não é, daquelas práticas, e quais foram os atos cometidos, praticados no exercício da chefia de Estado. Então, para muitos autores, tanto no direito constitucional quanto, Vitor, na ciência política, desafogar um pouco as funções executivas que estão muito concentradas no presidente seria algo, sim, saudável, e essa é uma discussão que se coloca hoje no Brasil. Inclusive, no primeiro semestre de 2018, o Supremo Tribunal Federal teria tido a chance de julgar no mandado de segurança, que é o 22972, a viabilidade de esta escolha feita pelo Constituinte originário em 88, referente ao sistema de governo, de ela ser superada por meio de uma emenda constitucional. Mas tivemos a desistência no ICMS e ficou para outra oportunidade o julgamento deste caso. Vitor, meu caro, você que é um cientista político quase formado, né? Você tem algum questionamento sobre esse ponto em especial para trazer aqui para mim e para os nossos telespectadores? Tenho sim, professora. Na literatura de estudos comparados, o presidencialismo brasileiro ele é considerado forte. Ele é dotado de alguns instrumentos, como a medida provisória, que tem características parlamentaristas. Então, eu pergunto à senhora, como a senhora situa esse presidencialismo brasileiro nesse espectro e nessa divisão entre presidencialismo e parlamentarismo? Excelente a sua colocação, muito obrigada pela sua participação, eu louvo de novo a presença de vocês dois aqui no estúdio, que só engrandecem o nosso programa, e olhando por esse viés, na perspectiva comparada, de fato nós temos um presidencialismo muito forte, e isso deriva, sem dúvida, da presença de instrumentos que nem são típicos desse sistema de governo. Você já colocou muito bem, meu caro Vitor, a presença da medida provisória, que é um instrumento, né, legislativo rápido, quando não há tempo, né, a urgência e relevância na matéria. Não vamos esperar o processo legislativo comum transcorrer, porque a urgência na regulamentação daquele assunto, pode o presidente da República, sim, exercer de modo atípico a função de legislar. E esse é um instrumento muito típico do sistema parlamentar e não do presidencialismo. E eu lhe explico o porquê. No parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro, vindo do parlamento. Então, ele certamente tem o apoio da maioria parlamentar, porque ele só governa enquanto mantém essa relação de confiança. Se em algum momento este apoio, essa relação de confiança começar a ruir, é claro que o parlamento vai, por meio do voto ou moção de desconfiança, destituir aquele primeiro-ministro, né? Então, por isso, imagine que um primeiro-ministro adote, por meio de uma medida de urgência, uma medida provisória, né, um ato legislativo desse rápido, que é típico de chefia de governo, adote algo com o qual o parlamento não concorde. Certamente, a relação de confiança entre eles pode começar a esgarçar e isso pode levar à queda do gabinete. Então, existe, digamos, uma sanção muito direta, muito rápida com relação ao chefe de governo que edita mal esses atos normativos de urgência no parlamentarismo. No presidencialismo, qual é a sanção que o presidente da República sofre quando edita mal uma medida provisória? No máximo, o Congresso Nacional não vai convertê-la em lei, mas não há nenhuma possibilidade de responsabilização do presidente porque fez um mau uso dessa atividade atípica legislativa. E esse instrumento foi inserido pelo Constituinte em 88, porque havia muita dúvida. Eu acho que esse é um ponto que interessa a vocês dois com as questões que colocaram. Havia muita dúvida na Constituinte de 88 com relação à manutenção do sistema presidencialista, que já dava realmente seus sinais de desgaste, e à adoção de um novo sistema que não era tradicional em nosso país. Então, aos 45 do segundo tempo, o Constituinte originário não tinha ainda definido com precisão qual seria o nosso sistema de governo, tendo, inclusive, mantido o sistema presidencialista, mas numa espécie de compromisso dilatório com a escolha, prevista a possibilidade da realização de um plebiscito. Um plebiscito que foi acontecer no ano de 93, estava marcado originariamente para setembro de 93. Uma emenda constitucional modificou o artigo 2º do ADCT e trouxe o plebiscito para abril. E nesse plebiscito, os cidadãos então votariam se iríamos continuar com o sistema presidencialista e a forma de governo republicana, ou então se caminharíamos para a mudança. Nós votamos então pelo continuismo da forma republicana do sistema presidencialista. Mas repare, esta era uma dúvida que certamente girava ali na Constituinte, tá certo? Tá respondido?
Sim. Então, eu vou convidar agora, para participar do nosso programa, algum aluno que tenha encaminhado um vídeo via WhatsApp aqui para a TV Justiça sobre as aulas que foram ministradas nesta semana. Então, eu chamo o colega aqui, vamos conhecê-lo. Eu sou o Sérgio, estudante de Direito no 6º período pelo Instituto Camilo Filho, em Teresina, Piauí. Dentro do Direito, eu pretendo seguir a carreira da magistratura, com o objetivo de, no fim, ser o ministro do STF. Sobre Direito Constitucional, eu gostaria de saber da professora quais são os possíveis órgãos competentes para julgar um prefeito municipal que comete um ato inicialmente descrito como crime comum e de responsabilidade. Que joia! Muito obrigada, Sérgio, por ter enviado sua pergunta direto de Teresina. É uma pergunta que se relaciona com a nossa 5ª aula, em que tratamos da responsabilização dos chefes do Poder Executivo. Falando, então, de forma específica, como você me pediu, sobre o prefeito municipal. Se um prefeito cometer um crime comum, de acordo com o artigo 29, inciso 10 da Constituição, o foro competente para o processo e julgamento é o Tribunal de Justiça. Mas é sempre importante lembrarmos que, no caso do prefeito, aplica-se também a súmula 702 do STF, que nos lembra que a Justiça Comum Estadual só é competente para os crimes que sejam, de sua atribuição constitucional, porque a depender da natureza da infração, outro tribunal de 2º grau é que vai ser competente. Então, pode ser o TRF ou o TRE, a depender da natureza da infração. E isso responde à sua dúvida com relação aos crimes comuns. Por quê? De outro lado, nós temos os crimes de responsabilidade, que sabemos, não são crimes de verdade, né? Vitor, Nohana, a Constituição usa essa expressão, crime de responsabilidade, mas na realidade ali nós temos meras infrações político-administrativas. Pois bem, as infrações político-administrativas que tenham sido cometidas pelos prefeitos serão de responsabilidade da Câmara Municipal. Muita atenção ao Decreto-Lei 201 de 67. Em seu artigo 4º, ele faz o indicativo da Câmara Municipal, porque ali nós temos verdadeiras infrações político-administrativas. Muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Foi excelente o seu questionamento e fiquei muito feliz de você desejar a carreira da magistratura e estar um dia aqui no prédio onde estamos, na TV Justiça, que é o prédio do STF, na condição de ministro. Eu vou torcer muito para que sua carreira seja brilhante, de sucesso. Agora, eu vou fazer uma pausa, convidando todos vocês para o intervalo e daqui a pouco, no segundo bloco, nós estamos juntos para mais dúvidas, combinado? Então, até lá! Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar. Nesta semana, o curso foi sobre Direito Constitucional. Aprendemos sobre os sistemas de governo, a estrutura do Poder Executivo, imunidades de certos cargos e muito mais. Quem deu as aulas pra gente foi a professora Natália Masson, que hoje eu recebo aqui para um bate-papo no Saber Direito Profissão. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Mari. É um prazer estar de volta à TV Justiça depois de 10 anos da minha primeira participação aqui. Você já fez, então, Saber Direito aqui com a gente? Sim, num formato diferente, na versão anterior, mas já estive aqui. Que legal. Bem-vinda de volta, então. Sim, estou muito feliz de ter a oportunidade de novo, vir discutir algum tema importante em Direito Constitucional aqui com vocês. Nesses 10 anos, muita coisa mudou, então, né? Sem dúvida. Eu dei muita aula nesses últimos 10 anos. Então, professora, vamos atualizar os alunos que assistiram às aulas. Você, então, veio de Minas, não é isso? Nascida em Minas, se formou por lá também? Sim, eu estudei na UFJF, em Juiz de Fora, morei minha vida quase toda lá. E depois fui fazer mestrado no estado do Rio de Janeiro, depois trabalhei em Belo Horizonte e hoje eu moro em São Paulo. Tá, e me conta um pouquinho aqui, professora, os alunos que assistem ao Saber Direito sempre têm umas dúvidas, Sobre qual área seguir. Você estava me contando aqui nos bastidores que não tinha ninguém da família da área jurídica e que escolheu o direito por conta própria. Fui a primeira a cursar essa faculdade, de ciências jurídicas na minha família e não havia tradição em casa disso. E amor desde o primeiro semestre? Eu gostei muito da faculdade. Ela é muito teórica no início, muitos alunos até desistem, mas eu gostei muito do curso desde o início. E muitos alunos têm essa dúvida, de qual área seguir, Sim. Qual carreira. E a gente recebeu aqui por WhatsApp, professora, uma pergunta da Kedma Rolim, uma aluna de São Paulo, que mandou uma dúvida para você. Vamos conferir. Professora, ao ingressar no curso de Direito, a senhora já sabia qual carreira pretendia seguir? É uma dúvida, bem frequente. Nossa, já sabia, então? Muito frequente. Não, eu não sabia. Quando eu entrei na faculdade,
eu imaginava que o direito ofertaria assim, múltiplas possibilidades depois na carreira, né? Mas eu também sabia que ao longo da faculdade elas iam se apresentando aos poucos. E aí, qual é a dica que você dá para alunos como ela que estão em dúvida, que estão nesse começo de carreira? Ter um pouco de paciência, conhecer as áreas, né? E às vezes também aceitar que a vida vai te levar por um caminho diferente daquele que você inicialmente imaginou que era o seu. Então, aproveitando a pergunta da aluna, eu fiz estágio no Ministério Público Estadual durante muitos anos da faculdade. E como eu tinha uma admiração imensa pelos promotores com quem eu trabalhava, especialmente um promotor que era professor lá na Universidade Federal, o professor Cleverson, né? Eu tinha uma admiração tão imensa por aquela atividade que eu pensava em prestar a prova para o MP, em ser promotora de justiça. O estágio é um bom termômetro, né? Para os alunos saberem assim, mais ou menos a área, o local que querem atuar. Sem dúvida, porque ali no estágio você cumpre muitas das atribuições que futuramente serão aquelas próprias da sua carreira, né? Então, eu acho a profissão no Ministério Público lindíssima e cheguei a cogitar isso realmente. Por que não fez, professora? Olha, logo quando eu me formei na Universidade Federal, saiu a Emenda Constitucional 45, que fez a reforma do Judiciário. E aí ela passou a exigir um tempo de prática, né? E aí eu pensei, o que eu vou fazer durante esse tempo? Já que eu quero prestar o concurso, mas eu preciso trabalhar durante esse período, porque né, eu venho de uma família, como tantas outras aí no Brasil, de classe média baixa, eu precisava muito trabalhar. E aí, já no meu último ano, eu pensei, bom, com a reforma, eu vou criar uma outra atividade de trabalho. E aí essa atividade foi a acadêmica. Eu pensei, vou fazer mestrado para estudar um pouco mais, para ter título durante esse período. E dar algumas aulas, porque eu preciso também trabalhar, sobreviver. E de repente eu percebi que eu já era professora. Nasceu para isso? Não sei, talvez sim. É difícil dizer, eu quero imaginar que eu tenho essa vocação realmente, mas olhando o meu passado, até na faculdade inclusive, muitas das atividades que eu prestei ali tinham relação com a docência. Então, por exemplo, todas as provas de monitoria que eram apresentadas durante a graduação, eu passava, eu passava e eu ia para a sala de aula já. Mesmo como estudante de alguns períodos mais avançados, eu já dava aulas para alunos de períodos inferiores. Então, eu já era professora e não sabia. E não sabia. E aí, logo que graduou, então, já seguiu para o mestrado. Isso. Quando eu estava no 10º semestre, eu procurei as provas, né, as principais. Como eu morava em Juiz de Fora, as universidades assim, mais importantes, que estavam mais próximas da minha casa, se situavam no Rio de Janeiro. Então, eu fui fazer prova na PUC do Rio e também na UERJ. A PUC se apresentou ali naquela época para mim como só uma possibilidade de treino, porque as provas elas eram anteriores à UERJ, onde eu pretendia estudar. Porque eu sempre tive assim, estudo em escola pública, né, universidade pública, depois pensei em seguir na mesma linha. Entendi. E aí, pelo destino mesmo, você parou na PUC, gostou, conseguiu uma bolsa lá? É verdade, é porque eu fui aprovada nos mestrados, tanto da UERJ quanto da PUC, né, áreas diferentes. Na UERJ o Direito Civil, na PUC o Direito Constitucional e a Teoria Geral do Estado. E a minha intenção era estudar na UERJ, porque é pública, porque era da minha tradição, né, estudar em escolas assim. E fui fazer minha matrícula. Só que meu pai tinha determinado para mim, ao sair de Minas, o seguinte: veja, você vá na PUC avisar que não vai estudar lá. Aí eu disse, mas eles vão saber, porque a matrícula vai acontecer durante toda uma semana, de segunda a sexta. Então, como eu não vou me matricular, na sexta-feira eles vão perceber que a vaga está aberta. Aí meu pai, não, tem alguém esperando essa vaga. E esse alguém merece já saber, desde o início, que foi aprovado. Então, você vá na UERJ, se matricule, de lá vá na PUC e diga, não vou estudar aqui, minha vaga está liberada, chamem o próximo, porque isso é o certo a se fazer. Politicamente correto, seu pai. Claro. Não em tudo, não, mas enfim, nesse ponto era importante e ele me convenceu de que isso era algo relevante para quem estava realmente esperando a vaga na PUC. Então eu fiz isso, fui para a UERJ. Mas chegando na UERJ, para me matricular, os documentos todos organizados para estudar lá e fazer mestrado em Direito Civil, que é uma área diferente, né, da que eu atuo hoje. E aí o horário não era aquele. Eu tinha que esperar aproximadamente 2, 3 horas para ser atendida, algo assim. Eu pensei, vou ganhar tempo e vou lá na PUC, então avisar. Chegando na PUC, conversei na secretaria com o Anderson, que até hoje está lá, que depois, muitos anos depois de eu ter concluído o mestrado, mais de 10 anos, quando eu precisei de ajuda na documentação para o doutoramento, ele me auxiliou, lembrava de mim. Eu lembro, você vinha de Minas toda semana. Mas enfim, ele ali me atendeu, mas por que você não vai estudar aqui? Olha, o diretor do programa certamente vai querer conversar com você. Então eu esperei e nessa conversa o diretor do programa de pós-graduação na época, que veio a ser meu orientador, um grande professor, Adrian Sgarbi, ele me perguntou, mas por que você vai ficar na UERJ e não aqui?
Eu disse, olha, para começar, ela é pública, eu não pago, eu não tenho condição de pagar a mensalidade da PUC. Já bastava as viagens também, porque era outro estado, você tinha que viajar? E, na verdade, eu tinha que morar um tempo no Rio de Janeiro, né? Eu tinha que morar um período ali. E isso já seria bastante custoso, né? Numa família assim mais simples, é difícil. Mas então ele me disse, veja, pela sua colocação, você tem bolsa PUC integral, você não vai pagar R$1 para estudar aqui. Aí eu fiquei assim muito impressionada, e aí depois ele me apresentou a possibilidade de conseguir bolsa, eu tive bolsa CAPES para fazer o mestrado, né? O que me ajudou muito, certamente. Na época a bolsa era de R$980, e era assim uma grande ajuda para quem realmente precisava, para poder fazer o deslocamento de estado, enfim, morar em outro lugar. Mas aí ali eu fiquei assim encantada com o programa, e naquela mesma hora eu mudei de ideia. Eu disse, olha, eu vou me matricular aqui. Liguei para minha casa em Minas, contei a novidade, todo mundo muito impressionado, mas eu me matriculei na PUC. Tenho certeza que teria feito um excelente curso na UERJ também, vários amigos estudaram lá e adoram a instituição, mas eu fui muito, muito feliz na PUC do Rio de Janeiro. E o direito constitucional te conquistou? Foi, eu fui seduzida pelo Constitucional, fui escolhida por ele. Bom, e agora, Natália, você então está fazendo um doutorado e é fora do Brasil. Queria que você contasse essa novidade, porque às vezes muita gente acha que é difícil, que é impossível, e não. Me conta como é que você conseguiu então fazer esse doutorado em Portugal. Joia. Olha, primeiro eu concluí o mestrado muito jovem, eu tinha 24 anos, né? E durante as aulas, naquela época, eu me sentia muito imatura, com pouca bagagem, pouca leitura, perante os colegas de turma, que às vezes eram mais velhos, tinham uma atuação profissional já mais intensa. Então eu tomei uma decisão quando eu concluí o mestrado. Eu quero viver mais, estudar mais, ler mais, para então ingressar num programa de doutoramento com mais bagagem, não é? E foi o que eu fiz. Depois de 10 anos no mestrado concluído, eu fui procurar um programa de doutoramento para ingressar. Como eu já morava em São Paulo, a escolha natural eram as instituições ali na cidade, né, que são excelentes. Eu imaginei de cursar alguma coisa na USP, etc. Mas, ao mesmo tempo, pensei em estudar em Coimbra, em Portugal, que, na minha área, no direito público, é uma faculdade, assim, uma universidade de referência mundial. Então, eu acabei direcionando meus estudos para lá. Muito difícil pleitear uma vaga numa universidade internacional? Creio que não, especialmente em Portugal, que tem a facilidade da língua e as instituições são muito receptivas aos brasileiros. Para você ter uma ideia, hoje na Universidade de Coimbra existem mais de 2.000 alunos brasileiros, ou cursando o primeiro ciclo, que é a graduação, ou o segundo ou terceiro, o mestrado e o doutorado. Eles reservam aproximadamente 20% das vagas para estrangeiros e desses 20% de vagas, 10% são ocupados por brasileiros. Ou seja, são muitos os brasileiros que estão desbravando, né, as universidades europeias. E eu noto que existem inúmeras vantagens em estudar algum ciclo, né, ou da graduação ou da pós-graduação numa universidade no exterior. Bacana. E pelo que eu vejo aqui que a gente já conversou, Natália, você dedicou sua vida toda, então, à área acadêmica. Advocacia privada, algum outro mercado, você não teve esse interesse? Ainda não descarto, né, porque como professora de Direito Constitucional, especialista, mestre, daqui a pouco doutora nessa área, eu tenho espaço também na advocacia, se assim desejar. Mas, por enquanto, a carreira acadêmica das aulas, da atividade de docência, que é muito intensa, e também da atividade escrita, né, de autora. Isso tudo toma bastante tempo, consome, assim, o seu dia, a sua vida de trabalho e me faz muito, muito feliz. Bom, e sobre o mercado de trabalho, então, a gente vai falar no próximo bloco, professora. Te peço um minutinho, então, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Saber Direito Profissão. Não saia daí. Estamos de volta. Hoje eu bato um papo aqui com a professora de Direito Constitucional, Natália Masson. Bom, a gente estava falando então no final do primeiro bloco, professora, sobre mercado de trabalho. Você já entrou numa seara que eu quero saber também, que é a respeito de ser escritora. Você escreve livros também? Sim, escrevo. Eu acho que é um desperdício um professor que estuda tanto, conhece tanto e depois não reúne todo esse conhecimento, né, que ele foi adquirindo ao longo desses anos todos de docência numa obra didática. É um desperdício não escrever. Eu, inclusive, incentivo muito os colegas que ainda não têm obra doutrinária própria que produzam, mas é realmente algo muito cansativo, muito estafante. Quantas obras você já tem? Olha, a minha principal é um manual de Direito Constitucional, né, que já vai agora para a sua 7ª edição. Foi muito bem recebida pelo público e eu tenho outras obras menores, assim, em torno de, acho que 8 ou 9 livros. Mas eu me dedico efetivamente ao manual de Direito Constitucional.
Bacana. E esse manual é voltado tanto para o aluno que está começando também, professora, quanto para aquele que quer um concurso, que precisa também daquela aprofundada no direito constitucional? Sim, sim. O livro eu escrevi pensando num aluno que está na graduação e quer se apaixonar por essa disciplina, porque a linguagem ela é bem simples, o livro é bem objetivo, né? Meu pai usa uma frase que não é dele, é muito comum, mas que eu adoro, que diz que a simplicidade é a generosidade do sábio. Conosco, que não somos sábios, né? Então, o livro foi escrito pensando exatamente naquela pessoa que deseja ler a obra, estudar o direito constitucional e efetivamente entender essa disciplina. Até porque acho que o desafio do aluno, principalmente nos primeiros semestres, é entender essa língua tão difícil, né? Essa linguagem mais técnica, né? Existe uma intersubjetividade, assim, em cada área, muito específica, né? O significado de alguns termos. Então, eu espero, né, que minha obra seja sempre uma facilitadora nesse caminho, porque realmente escrevê-la demandou muito de mim e em todos os anos promover a atualização, especialmente em face, né, das viradas jurisprudenciais que nós temos ano a ano, é algo bastante complexo. Eu me dedico muito à obra. Tem alguma dica na hora da pessoa escrever para passar essa mensagem mais clara, professora? A ideia da simplicidade, né? Evitar o rebuscamento. Isso é bom para a vida, para a escrita. Bom, sobre a sua carreira, um aluno lá do Piauí, o Sérgio Lopes, mandou um vídeo para a gente pelo WhatsApp. Vamos ver. Professora, gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que você teve no início da carreira. Foram várias, né? Sem dúvida, né? Todo profissional que está começando enfrenta muitos obstáculos. Eu acho que como professora, uma primeira foi a própria idade. Não é porque você é muito jovem, eu tinha 22 anos, formada, estudando no mestrado, sendo convidada para ministrar várias aulas, mas eu ainda estava construindo o meu conhecimento, aprendendo a estudar a matéria e, claro, a transmiti-la ao aluno com a maior didática possível. Então, são muitas dificuldades, mas todos enfrentam, não é, na verdade, uma particularidade de uma área em específico, de uma disciplina, não. É algo comum a todo profissional que está começando e que vai fazer certas atividades ali pela primeira vez. A gente tratou aqui da área acadêmica, falou também da profissão de escritora, mas a gente tem várias possibilidades dentro do direito constitucional. A gente preparou aqui uma arte para mostrar para esse aluno quais são as possibilidades. Vamos ver. Carreira em Direito Constitucional. O direito constitucional se dedica à análise e interpretação de normas constitucionais. O curso de especialização é direcionado a graduados em Direito e tem duração mínima de 1 ano e máxima de 2 anos. Dentre os temas da área estão Teoria Geral da Constituição, a Constituição Federal de 1988, o controle de constitucionalidade das leis e a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. As melhores opções de mercado estão em consultorias, na advocacia e no serviço público. Dar aulas também é uma ótima alternativa. O ingresso nas funções e cargos depende, naturalmente, de experiência no currículo e, nos casos do serviço público, de passar em concurso, que tem no direito constitucional uma disciplina bastante exigida. A remuneração inicial, em média, passa de R$ 2.300. Bom, então, além de escritora, professora, você ainda pode atuar em vários ramos, como a gente viu aí, assim como todas as pessoas que se especializam no direito constitucional. São várias as possibilidades, né? São sim. Se o sujeito gosta dessa área, ele pode atuar também na advocacia, porque as grandes teses são construídas tendo por substrato teórico o próprio direito constitucional. Um consultor legislativo, assessorar prefeituras municipais, né, membros do legislativo, a atuação como parecerista também é sempre relevante, é sempre possível. Então, é uma área, especialmente o direito público, né, que vai abrir um leque assim, de oportunidades de trabalho imenso para o aluno. E falando um pouquinho das suas aulas, professora, a gente viu aqui durante toda a semana que você falou um pouquinho sobre os sistemas de governo, que às vezes os alunos têm algumas dúvidas, né, sobre também a estrutura do Poder Executivo. Queria que você contasse um pouquinho aqui sobre essas curiosidades das aulas. Sim, foi muito interessante porque o tema Poder Executivo, ele precisa ser estudado pelo aluno na graduação e, na sequência, por todos aqueles que querem se especializar no direito constitucional. Então, eles têm que ter uma noção abrangente de como funciona a estrutura, né, dos nossos poderes, especialmente a relação entre o Executivo e o Legislativo. Então, nós trabalhamos na primeira aula com relação a este ponto, né, trabalhamos sistema de governo, etc. Depois, vimos toda a estrutura organizacional do Poder Executivo, falamos do funcionamento do poder e chegamos num ponto que é
sempre muito interessante, que envolve as imunidades que cercam o cargo de presidente da República. E aí discutimos decisões muito recentes dos tribunais do STJ, do STF, sobre a possibilidade de extensão dessas imunidades para os outros chefes do Poder Executivo. Tratamos também de um ponto que no Brasil é crucial, que é o estudo da responsabilização do chefe do Poder Executivo. Vivemos numa república e, claro, que a possibilidade de responsabilização é uma pedra angular dessa forma de governo. Nós já vivenciamos no Brasil 2 processos diferentes, né, de impeachment com 2 diferentes presidentes, e os alunos certamente possuem muitas dúvidas com relação a este ponto, e acho que com as aulas que foram transmitidas aí durante a semana, os alunos alcançaram um entendimento bastante robusto sobre esses pontos. E em sala de aula, o bacana é justamente a gente conseguir dar esses exemplos práticos, né? Eu ia te pedir exatamente isso. Vamos falar um pouquinho sobre de que forma a vida do cidadão está ligada diretamente ao direito constitucional. Olha, sem dúvida, aquele que entende um pouco do direito constitucional é um cidadão melhor, porque ele conhece a organização do Estado, ele entende a estruturação dos poderes e ele sabe exatamente até como e o que ele pode cobrar dos poderes públicos, né? Então, eu brinco às vezes em sala que o direito constitucional tinha que ser ensinado para criança, né? Na escola, as noções centrais de como organizar o Estado, de quais são os direitos, a estrutura do texto constitucional, tudo isso tinha que ser apresentado desde sempre para todas as pessoas. E acho que nesse ponto eu louvo, inclusive, muito o papel aqui da TV Justiça, que transmite essas aulas com vários professores, permitindo que quem desejar conheça um pouco mais, né, sobre as diferentes áreas aqui no direito. E, professora, como é que esse aluno de graduação chega para você nesses primeiros semestres, assim? Existe mesmo essa dúvida do básico, de saber exatamente a diferença, por exemplo, entre um poder executivo, poder legislativo? É isso que você enfrenta em sala de aula? Sim, sem dúvida, os alunos na graduação. Eu estou de volta à graduação atualmente nesse semestre, depois de 8 anos, só lecionando em cursos de pós-graduação ou cursos preparatórios para concurso. E é um público muito diferente, Muito né? diferente. Eu resolvi retomar para o início da minha carreira, então nesse semestre aceitei um convite para lecionar numa graduação, estou adorando, claro. Acho que os alunos são sempre, assim, muito especiais, a presença deles em sala, mas as dúvidas que eles trazem, especialmente para os alunos dos primeiros anos, elas mostram que existe, assim, uma deficiência no conhecimento dessa disciplina para a nação como um todo, não é? Então, por exemplo, eu recebo perguntas em ano eleitoral, por que nesse ano votaremos em 2 senadores e não em 1? Ou em 3, se são 3 por estado? São questões básicas que às vezes o cidadão pensa que é uma escolha casual, não é, determinada naquele ano. E esquece que existe uma regra constitucional que está anteposta, determinando o modo como as coisas vão funcionar. Perfeito. Então, essa é uma dúvida que paira mesmo durante as aulas, né? Sim, muitas dúvidas. O conhecimento básico, assim, da estruturação do Estado, às vezes não existe, né? Porque a pessoa está ali chegando para estudar, para cursar a faculdade, mas ela não traz noções porque nada lhe foi apresentado antes. Então, existem alguns programas lá em São Paulo que são interessantes, que levam o direito constitucional nas escolas, para alunos de ensino médio, etc. Um grupo de professores leciona nas escolas públicas uma apresentação, uma síntese bastante apertada do que é a Constituição. E esse é um trabalho que a gente tem que reforçar, tem que expandir para o restante do Brasil, inclusive. OAB, professora, me fala um pouquinho sobre a sua opinião desse exame e a importância dele para formar profissionais melhores. Olha, que bom que você me fez essa pergunta, porque muitos que nos assistem devem imaginar que as faculdades de Direito são muito fracas, que o estudo ali é muito frágil e por isso os índices de reprovação são tão altos a cada exame, o que não é verdade. Claro que temos algumas faculdades deficientes que podem e certamente irão melhorar, mas a bem da verdade, o exame é construído já para que muitos alunos sejam reprovados, porque o exame não exige nas suas questões que o aluno ele mostre um entendimento para solucionar um caso jurídico complexo. Ao contrário, as questões são, muitas vezes, um tanto quanto estúpidas, porque são construídas com troca de prefixo, de fração, de um prazo, de uma única palavra. Né? Perfeito. A famosa pegadinha e que certamente pega e derruba muitos dos candidatos. Então, o aluno que completa a graduação tem que ter ciência de que ele vai passar pelo exame de ordem, que o exame de ordem não é simples, que é preciso estudar para ele, um estudo muito específico, feito de uma forma bastante direcionada, porque as questões elas não vão exigir do aluno uma capacidade de solver problemas jurídicos difíceis. Ao contrário, elas vão exigir uma capacidade mnemônica, de memorização, tão somente. Mas é um exame essencial, realmente, para o sujeito ingressar na profissão. Né? Tem a segunda fase, que vai cobrar questões discursivas, a feitura de uma peça prático-profissional também. Né? Então, o exame de ordem hoje é formatado dessa maneira e muitos alunos
estudam para o exame como se estivessem estudando já para um concurso público. E isso é bacana também, porque é uma boa base já. Sem dúvida, especialmente na minha disciplina. O direito constitucional é uma disciplina que vai ser cobrada em basicamente todos os concursos. Então, o aluno que tem a intenção de sair da graduação, vencer o exame de ordem e sequenciar seus estudos, para que então siga a carreira no concurso público, ele tem que ter uma base muito robusta, muito firme no direito constitucional. E, claro, essa carreira do concurso público vai exigir muito da pessoa também. Muito estudo, muita dedicação, porque os concursos estão hoje muito concorridos. Apesar de termos muitas vagas em várias áreas diferentes, os concursos estão cada vez mais complexos e concorridos. Hoje você mora em São Paulo, né, professora? Me conta um pouco do mercado de trabalho de lá. Está um pouco saturado, em muitos lugares do Brasil a gente ouve isso, professores vêm e falam que realmente tem muito profissional na área e o mercado está inchado. Qual a sua opinião? Bom, eu imagino que o país, quando vivencia algumas situações de crise, como a economia se retrai, o mercado de trabalho às vezes não fica tão atrativo. Mas para quem cursa a faculdade de Direito, eu não vejo esse como um problema. Eu tenho certeza que o sujeito que cursou uma boa faculdade, foi um excelente aluno, venceu o exame de ordem, tem experiência de estágio, ele certamente vai encontrar um lugar para si, porque bons profissionais sempre terão espaço no mercado de trabalho, porque o mercado busca isso, alguém que tenha uma formação diferenciada. Então, meu conselho para o aluno que nos acompanha aqui, nesse programa Profissão, o meu conselho é que ele faça um pouco além da faculdade. Você me falou no primeiro bloco do doutoramento lá em Portugal. Eu sempre, por exemplo, gostei de estudar línguas estrangeiras. Mas eu sinto que, por exemplo, no doutoramento em Portugal, eu deveria já ter uma base até mais robusta. Porque em Portugal, um sujeito que fale lá na universidade 2 ou 3 línguas estrangeiras não tem nenhum diferencial. Eles precisam que você tenha um manejo de pelo menos 4 ou 5, incluindo o alemão. Então, se o aluno está na graduação e tem um interesse em se destacar, que ele abra várias frentes para experimentar várias possíveis carreiras futuras. Tem prova de monitoria? Faça. Tendo passado na prova, vá para a sala de aula, sentir o que é a atividade na docência. Tem alguma bolsa para pesquisa? Se inscreva. Então, trabalhe com algum projeto para você ver se você tem essa vocação para escrita, para pesquisa, tem a possibilidade de estudar uma língua estrangeira diferente, faça também, porque isso lá na frente pode ser o seu diferencial. E estudando muito sempre, leitura o tempo inteiro. Sair da zona de conforto, né? Certamente, mas ler muito, assim. A leitura, ela abre os caminhos, ela abre a sua vida. Bom, com essa dica, então, a gente finaliza o programa. Muito obrigada, Natália, pela sua companhia e pelos seus ensinamentos aqui hoje. Eu que agradeço, foi uma felicidade ministrar as aulas aqui no Saber Direito de novo. Foi uma alegria, depois de tantos anos, voltar aqui aos corredores aqui dos estúdios. Me trouxe muitas boas lembranças, reencontrar até diretor, que já esteve nas primeiras versões do programa, foi uma felicidade. Então eu parabenizo todos aqui da TV Justiça por esse grande trabalho que vocês fazem e estou muito honrada de estar aqui novamente. Que bom, as portas estão sempre abertas. Bom, você aí de casa pode continuar com a gente, acesse o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, ou então se inscreva no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!